nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Sempre é um prazer, mais uma vez, aqui estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. Nós passamos umas três quinta-feira última, com respeito ao Espiritismo, em três partes, dividimos em três partes. E agora, nessa quinta-feira, nós vamos dar início, através do meu pastor, né? Eu brinco uma vez, meu pastor, nada me faltará. O pastor vai dirigir uma série de 20 sermões com respeito, ensinando o ensinamento de Jesus, ensinamentos de Jesus. É muito importante quando prestamos bem atenção, o começo da série até o final. Se perdemos, às vezes, um capítulo, às vezes não demos de compreender como deveria compreender, né? Que os irmãos e amigos, não importa a distância onde vocês estejam, mas está fazendo parte da rede social, assista. Ele vem com todo amor, com todo carinho. É o pastor agora, Ricardo, é que ele é novo na minha igreja, eu esqueço o nome, né? E se fosse velho também, a verdade de esquecer, que a cabeça começa a esquecer alguma coisa. Pastor Ricardo Cipriano é o nosso pastor, e desde já, mais uma vez, pastor, seja bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter o senhor conosco, e é um prazer estar ouvindo o senhor durante esses 20 sermões que o senhor tem. Eu vou estar acompanhando aqui, e eu prestando atenção, ouvindo eles para a honra e glória do nosso Deus. Mas antes vamos ouvir uma oração cantada com o Pai Nosso, com a irmã Eliane, né? Eliane.
Como é gostoso estar ouvindo a oração Pai Nosso. É um conselho do Espírito Profecia que não devemos sair sem primeiro fazer a oração do Pai Nosso. Realmente nos leva mais perto de Jesus. Nós temos o prazer de, além dessa tarde, de ter nossa irmã, doutora Creuza, junto com seu esposo, irmão Morival. Ele realmente canta, eu gosto de estar ouvindo ele. E fico muito grato, irmão, por o senhor atender o nosso convite, foi espontâneo, e isso é muito bom, né? A gente vê que a pessoa canta de coração, vem por amor à pregação do Evangelho, não importa a distância, né? Isso é muito importante. Que Deus abençoe o senhor, irmão Morival, que o senhor possa continuar sendo esse jovem que é. Digo jovem porque eu sou bem mais velho que o senhor, então, é jovem, né? Que Deus possa lhe usar e que o senhor tenha essa voz, conservando até a volta de Cristo. Está muito bom, porque lá o senhor canta no coral, lá com demais, né? Deus abençoe. Então vamos ouvir o hino com o nosso irmão Morival. Senhor, neste santo e bom lugar, meu desejo é te adorar e dizer que preciso de ti, meu bom Pai. Toma este fardo aqui, e se for do teu querer, o meu coração. Eu quero tua presença em meu viver, eu quero teu poder para eu vencer, eu quero abrir janelas na minha vida, para que os outros possam te enxergar. Eu ergo minha voz para te exaltar, meu maior prazer é te louvar. Se acaso eu cair, eu me levante, que eu possa sempre em meu viver te glorificar. De amor, tenho ouvido teu chamar, relutado em aceitar, mas agora eu quero dizer que sou teu e não sou de mais ninguém. És o Deus que me contém. Ouve agora essa minha oração. Eu quero tua presença em meu viver, eu quero teu poder para eu vencer, eu quero abrir janelas na minha vida, para que os outros possam te enxergar. Eu ergo minha voz para te exaltar, meu maior prazer é te louvar. Se acaso eu cair, eu me levante, que eu possa sempre em meu viver te glorificar. Poder para eu vencer, quero abrir janelas na minha
sempre em meu viver te glorificar. Amém. Muito obrigado, irmã Norival, pelo este hino tão belo, e possamos estar sempre ouvindo essa voz. Que Deus abençoe mais uma vez. Nós temos nessa tarde para dar início aos ensinos de Jesus, a série do qual vai ser dirigida pelo pastor Ricardo Cipriano. Agora acertei, né? Isso aí. Nós vamos passar o momento para o pastor. Pastor, que Deus abençoe, o púlpito é do Senhor, e Deus possa lhe usar através do Santo Espírito de Deus. Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Uma boa tarde, é um prazer estar aqui. O Inácio falou que o púlpito é meu, mas é dele. Eu vou deixar o púlpito aqui, não vou levar para casa, tá bom, Inácio? É uma alegria poder estar aqui na TV Sinec, no programa Palavra e Música, com aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, aqueles que assistem a TV Sinec e nos acompanham aí já há algum tempo, este programa Palavra e Música. Nós estamos iniciando uma série sobre ensinos de Jesus. O personagem central da Bíblia é Jesus. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia fala de Jesus. Algumas pessoas pensam que nós vamos encontrar Jesus apenas no Novo Testamento. Isso não é verdade. A verdade é que no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porém, lá no Antigo Testamento, ele andou com o seu povo na nuvem em que estava fazendo sombra quando eles jornadeavam pelo deserto, na coluna de fogo que os protegia à noite. Jesus sempre esteve com eles. Mas no Novo Testamento, ele se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Ao longo de toda a Bíblia, ele esteve com o ser humano e ele veio a este mundo para poder salvar os seres humanos, para poder salvar a raça humana. E quando ele esteve aqui neste mundo, Jesus, ele ensinou diversas verdades importantes para nós, verdades a qual nos conduzem para a vida eterna. E hoje nós vamos começar a nossa série falando de algo muito importante. Depois que Jesus terminou o seu ministério, ele entregou a sua vida na cruz. Os seus discípulos mantinham acerca dele algumas expectativas erradas. Mas por que expectativas erradas? Eles interpretaram mal as profecias do Antigo Testamento. Porque as profecias do Antigo Testamento diziam que Jesus viria primeiro para poder entregar a sua vida como uma oferta pelo pecado. Eles não entenderam isso. Eles esperavam um Messias que tomasse o trono de Davi, libertasse eles do jugo romano. Lembrando que naquela época eles estavam sobre o jugo romano, eles pagavam impostos a Roma, a César, e isso os aborrecia muito. E eles nutriam ódio em relação a Roma, e eles queriam muito a vinda do Messias para que os libertasse do jugo romano. Quando Jesus morreu na cruz, os seus próprios discípulos nutriam essa expectativa. E ao nutrirem essa expectativa, eles ficaram frustrados quando viram o seu mestre não reagir, levado pela turba, quando chicoteado, quando lhe colocaram uma coroa de espinhos e bateram com um caniço na sua fronte, de maneira que os espinhos daquela coroa entraram na sua cabeça, e aí então começou a sangrar. Ali ele levou bofetadas no rosto. Alguns jogaram um pano
no seu rosto para que ele não pudesse ver, e diziam: se tu és o Filho de Deus, profetiza aí, quem está te dando essas bofetadas? Cuspiram no rosto de Jesus. Seus discípulos acharam que Jesus iria reagir a essa situação. Com um levantar de mão, um suspirar, Jesus poderia derrubar todos aqueles inimigos, mas, como ele próprio disse, ele veio para poder salvar a humanidade. E ele disse ao Pai: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Após ele expirar na cruz, entregar o seu espírito, aquele foi um momento terrível para os discípulos. Eles fugiram assustados, deixaram Jesus ali, e eles se esconderam com medo de que acontecesse o mesmo com eles. Aquilo roubou de uma hora para outra todas as suas expectativas. Eles viviam alegres ao lado de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo as suas curas, os seus milagres. Imaginem só, se você vivesse naquela época, naqueles dias, eles viram Jesus curar muitas pessoas. Pensavam eles: se Jesus for o rei em Israel, não haverá doenças aqui. Fome, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Não haveria fome no país. Jesus poderia facilmente derrotar os exércitos inimigos com o seu poder. Ainda mais, Jesus poderia ressuscitar até mortos, porque ele ressuscitou várias pessoas. Nós encontramos os casos relatados, por exemplo, do filho da viúva de Naim. Nós encontramos a filha de Jairo. Também nós encontramos o próprio Lázaro, que é de todas as histórias a mais conhecida, de momentos a qual Jesus trouxe alguém de volta à vida. Tudo isso estava na mente dos discípulos. De repente, a morte de Jesus tirou todas essas expectativas, todos estes sonhos deles. Por quê? Porque eles agora estavam decepcionados e frustrados. Vamos voltar para a Bíblia e vamos tentar entrar dentro deste contexto e ver o que estava acontecendo ali e ver como Jesus lidou com esta situação. Você que está aí em casa, está nos acompanhando neste momento, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Já abriu a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. A palavra de Deus sempre tem algo bom para falar para nós, sempre tem algo de bom para inspirar o nosso coração, a nossa vida. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13. Há aqui um tema espetacular. A história é muito interessante. Acompanhe comigo, a partir do verso 13, nós lemos o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos dar uma parada aqui no verso 25. Daqui a pouco a gente segue a leitura no verso 26, mas eu queria meditar um pouco nas palavras que nós lemos até aqui. 2 dos seus discípulos, e quando a gente está falando aqui discípulo, não é necessariamente dos 12, aqueles a qual Jesus as quais Jesus chamou para estarem mais perto dele. Mas discípulo é todo aquele que se assenta aos pés de Jesus para aprender dele. A palavra discípulo vem do grego matetes e quer dizer se assentar aos pés do mestre. Ou seja, todos aqueles eram discípulos porque eles se assentavam aos pés de Jesus para aprender das suas instruções e o estavam seguindo. Eu creio que estou falando com alguém que está procurando ouvir a voz de Jesus, procurando ouvir os seus ensinamentos, aquilo que ele quer falar, quer aprender acerca de sua palavra. Se é este o seu caso, você também é um discípulo de Jesus, é um aprendiz de Jesus. Sempre aprendemos quando a palavra de Deus é aberta e ela é exposta para nós. 2 discípulos estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, lembrando o que tinha acontecido em Israel. Eles estavam voltando de uma das festas religiosas de Israel, na verdade, a principal delas, ou seja, a festa da Páscoa. A Páscoa era uma festa toda especial. Jerusalém era a capital de Israel e era uma capital religiosa. Ali estava o templo. As pessoas que viviam nas redondezas de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, quando havia as festas religiosas, elas afluíam para a cidade. O caminho era feliz e alegre, muitos vinham com os seus cordeirinhos para poder oferecer em sacrifício no templo. O movimento em Jerusalém era muito grande quando chegavam os dias dessas festas. Esta era uma festa especial, porque algo iria acontecer que determinaria o destino de toda a humanidade. Ou seja, naquela Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seria imolado, ele seria oferecido. A Páscoa, ela foi instituída por ocasião da saída do povo de Israel do Egito. Páscoa ou Pessá significa saída, passagem. Foi quando o povo de Israel saiu do Egito, do seu cativeiro de cerca de 400 anos ali na terra dos faraós, saíram para a liberdade, para caminharem até a terra prometida. Quando eles saíram dali, algo foi pedido por Deus para que eles pudessem ficarem livres dos juízos que iam cair sobre o Egito. Deus pediu para que cada família se reunisse e matasse um cordeirinho. E este cordeirinho deveria ser então colhido o seu sangue numa vasilha, e do seu sangue era para se fazer um sinal nos umbrais e nas vergas das portas. Essa história está registrada em Êxodo, no capítulo 12. Ali as famílias de Israel se reuniram ao crepúsculo da tarde e imolaram o cordeirinho. Todos aqueles que fizeram isso, eles escaparam ao juízo de Deus.
ou seja, quando o anjo veio para infligir a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, na porta onde tivesse este sinal, ele não entraria. Mas tudo aquilo era para lembrar Israel de que o Messias viria, era o Messias que iria morrer no lugar deles. Isso estava profetizado desde a expulsão do primeiro casal criado do Éden, quando eles foram expulsos de lá por conta do pecado, e eles se sentiram envergonhados porque viram que estavam sem roupa. Deus providenciou para eles roupas da pele de um cordeirinho que ali foi morto. Adão chorou muito, porque ele nunca tinha visto a morte até então, mas ele viu ali um cordeirinho que pulava por todos os lados, era inocente, e por conta do pecado dele, agora aquele cordeirinho deveria ser morto. Jesus explicou para Adão e Eva que, para que eles pudessem ter oportunidade de entrar novamente no Éden, o Filho de Deus deveria se tornar carne, vir a este mundo e morrer no lugar do ser humano, para que ele, aceitando o sacrifício de Cristo, pudesse ter vida eterna e novamente entrar no Éden. Essa história foi repetida para o povo. Em cada lugar que os patriarcas e profetas passavam, eles erigiam um altar e ali eles sacrificavam um cordeirinho. Abraão, Noé, Moisés, e depois o santuário no deserto, e depois, quando eles se instalaram na terra prometida, foi construído ali um santuário por Salomão. Sempre eles tinham ali um altar a qual eles tinham que oferecer um sacrifício. O Antigo Testamento todo, como eu disse no início, ele fala de Jesus. Ele tem como tema central Jesus, que desceu do céu e veio a este mundo para morrer em prol da humanidade. Jesus é o tema central da Bíblia. E agora ele veio. E agora ele estava entre os seus. Ele foi perseguido, ele foi maltratado e rejeitado pelo seu próprio povo. Apenas alguns o aceitaram, e mesmo aqueles que o aceitaram estavam confusos no momento em que ele estava sendo entregue para morrer como um sacrifício. Agora estavam esses 2 discípulos caminhando, e Jesus, depois dos 3 dias, ressuscitou, e Jesus estava agora caminhando ao lado deles, mas eles estavam com os olhos impedidos de enxergar Jesus. Eles não perceberam que era Jesus ali ao lado deles, mas Jesus fez isso de propósito, para que eles pudessem primeiro ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Mas é interessante este último verso que nós lemos, que é o verso 25, que diz: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Veja, aqui é um ponto importante da história, porque Jesus, ele remete os discípulos ao Antigo Testamento. Jesus, ele cria no Antigo Testamento, nas profecias do Antigo Testamento. Há uma tendência hoje, no meio evangélico, de valorizar o Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento, dizer que as palavras do Antigo Testamento, elas não valem mais, e nós não precisamos estudá-las, e nem cumprir o que ali está escrito, de maneira nenhuma. Na verdade, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, eles se complementam. A Bíblia toda é importante para nós. Essa era a Bíblia dos dias de Jesus, e Jesus a estudou profundamente. Jesus estava ali para explicar as Escrituras. Os ensinos de Jesus foram para clarear tudo aquilo que estava no Antigo Testamento.
Jesus passou todo o seu ministério esclarecendo aos discípulos, esclarecendo às multidões tudo aquilo que os profetas, os patriarcas transmitiram por inspiração divina. E agora aqueles 2 discípulos cabisbaixos, Jesus se aproxima deles e Jesus fala: por que vocês estão tristes? E aí eles falam para Jesus: mas você não está sabendo do que aconteceu lá em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? Jesus pergunta para eles. Mas vejam, eles estavam vindo de Jerusalém, aquele caminho era um caminho de quem estava vindo de Jerusalém e estava caminhando na direção de Emaús. Então eles falaram: mas só você que não sabe o que está acontecendo? Foi algo extraordinário, foi uma Páscoa diferente que aconteceu ali. Naquela Páscoa, o verdadeiro cordeiro foi imolado, mas os olhos dos discípulos estavam cegos para isso. Os olhos dos discípulos não poderiam ver em Jesus o cordeiro do Antigo Testamento, e era esse o motivo da frustração deles. Estou falando com alguém esta tarde que anda cabisbaixo, anda frustrado, aflito por conta de seus problemas. Sabe, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos ali conforto para o nosso coração. Nós entendemos que a Bíblia nunca prometeu para nós que neste mundo nós não passaríamos por dores e aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, encare os sofrimentos, encare as aflições de cabeça erguida, porque Jesus te ama, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para que você pudesse ter vida eterna. Todas as aflições, os sofrimentos, as dores deste mundo, elas só servem para nos levar para mais perto de Deus, caso nós o busquemos em meio às aflições. Mas no meio da estrada, muitas vezes quando estamos cabisbaixos, Jesus ele se chega ao nosso lado. Ele se coloca perto de nós para poder nos encorajar, para poder nos animar e nos esclarecer as situações que estão acontecendo conosco. E foi o que aconteceu ali com aqueles 2 discípulos. Vamos seguir a leitura agora. Você que deve estar com a sua Bíblia aberta aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu quero convidá-lo agora a ler comigo a partir do verso 26. Nós lemos até o 25, agora nós vamos seguir a leitura a partir do verso 26. O texto diz o seguinte: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vejam, o verso 26 e o verso 27, Jesus mostra para os seus discípulos que tudo aquilo que aconteceu com eles, ou com ele, era para ter acontecido. Ou seja, estava profetizado, estava na palavra de Deus. Nada do que aconteceu estava fora dos planos de Deus. Na verdade, eles é quem não estavam entendendo as Escrituras. O primeiro trabalho de Jesus aqui, ao animá-los, não foi se apresentar a eles e falar: olha, eu estou aqui, eu sou Jesus, por que vocês estão tristes? Eu ressuscitei. Não, esse não foi o trabalho de Jesus. O primeiro trabalho de Jesus foi levá-los de volta às Escrituras. Jesus começou a explicar a palavra de Deus para eles. Quando muitas vezes estamos aflitos, cabisbaixos, o que Deus vem fazer para nós é explicar a sua palavra, é mostrar o que está escrito a respeito dele ali, para nós entendermos a nossa vida, para nós entendermos a nossa caminhada aqui neste mundo.
Veja que ele foi aqui de Moisés e todos os profetas, mostrando, expondo-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebam que as Escrituras, elas falam de Jesus. Jesus estava mostrando aqui para os discípulos tudo o que havia a respeito dele na Bíblia, na sua palavra. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de Jesus. Ela mostra Jesus, ela apresenta Jesus. E é uma tragédia quando as pessoas vão para a Bíblia e elas não enxergam isso. Elas usam a Bíblia de uma maneira errada, distorcem as Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita para revelar Deus, para apresentar Deus para nós. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro qualquer. Ela é um livro inspirado por Deus, para revelar Deus para nós. É o conhecimento de Deus que nos dá vida eterna. O Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 3, diz o seguinte: e esta é a vida eterna, que te conheçam a Deus, te conheçam a Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, ter vida eterna é conhecer Deus. E como nós conhecemos Deus? Através da Bíblia. A Bíblia foi escrita para revelar Deus. E sabe de mais uma coisa? Hebreus no capítulo 1, o verso 1, diz que Deus, Ele se revelou nesses últimos dias a nós através do Filho, porque Ele é a expressa imagem do Pai. Ou seja, nós conhecemos o Pai através de Jesus. Lembra quando lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo você anda comigo e você não percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus veio para revelar Deus. E se Jesus é o personagem central da Bíblia, se a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia é uma revelação de Deus. A Bíblia serve para nós conhecermos Deus. Todas as vezes que nós vamos à Bíblia, nós temos que ir a ela com este propósito. O propósito de conhecer Deus. Saber quem Ele é. E que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E que Deus está interessado em nós. Jesus veio a este mundo para nos salvar, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a perseguição, nem as aflições da vida, do dia a dia, problema nenhum, nem mesmo a morte. Só existe uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus chama-se pecado. Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Vamos seguir a história aqui, vamos concluir ela e depois nós vamos falar um pouquinho acerca da Bíblia. Verso 28, acompanhem comigo o término da leitura. Lucas 24, a partir do verso 8, o texto diz o seguinte: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
Olha que história impressionante, que história bonita chega aqui para nós. Eles estavam caminhando ao lado de Jesus, mas não o reconheceram a princípio. Mas conforme Jesus ia expondo as Escrituras para eles, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ia lhes trazendo um novo ânimo, uma nova vida, um novo vigor, uma nova esperança. O estudo da palavra de Deus é para nos trazer esperança acerca do futuro. É para nós vermos que Deus nos ama e que Ele tem um plano para nós. Jesus tem um plano para você. Jesus tem um plano para a sua vida. Você não está neste mundo por acaso. Muito embora as coisas possam estar de pernas pro ar aqui neste mundo, parecendo que tudo está fora de controle, mas não está. Deus está no controle de toda a situação. Vivemos momentos de medo, incertezas e inseguranças. Nesses últimos dias, estamos vivendo em meio a uma pandemia mundial, tirando a vida de muitas pessoas, trazendo aos países do mundo incertezas em relação à economia, incertezas em relação ao futuro do planeta. Mas a palavra de Deus traz para nós conforto e segurança. Mostra que Deus está na direção, mostra que ainda Ele vai estabelecer o seu reino. Jesus tem um plano para você, e Ele quer mostrar para você qual é o caminho para a vida eterna, qual é o caminho que você deve seguir. Meu querido amigo, tudo aquilo que Jesus tem na sua palavra para te ensinar, são coisas de extrema relevância e importância para você. Vejam que o coração deles ardia, porque eles estavam ao lado de Jesus. A cada manhã, a cada dia, você ao abrir a palavra, você pode orar a Deus: Senhor, me ensina através da sua palavra. Ele vai te ensinar, Ele vai mostrar para você acerca das verdades do caminho da vida, acerca das verdades do caminho eterno. Jesus tem coisas maravilhosas para apresentar a você. Jesus o ama e Jesus quer mostrar para você o caminho certo. Quando eles entenderam que era Jesus, quando os seus olhos se abriram, Jesus se desvaneceu diante deles. Pelo mesmo caminho que eles vieram, já noite, agora eles retornaram. Mas sabe, naqueles dias, não era igual hoje, não havia iluminação pública, uma iluminação elétrica à noite para que eles pudessem enxergar o caminho. Não. Eles vinham apalpando pelo caminho e procurando achar, se perdendo aqui, se encontrando acolá. Mas eles tinham algo para contar. Todos aqueles que vão à Bíblia, todos aqueles que aprendem os ensinos de Jesus, eles têm algo para falar para os outros, porque o seu coração arde com as palavras de Deus. É isso o que Jesus tem para dizer, é isso o que Jesus quer falar ao coração das pessoas. Sabe, a palavra de Deus é o livro mais antigo que existe no planeta. Foi o primeiro livro a ser impresso na história. John Gutenberg foi um alemão que na Idade Média, ali por meados de 1400, 1500, ele inventou a prensa móvel. Vamos dizer assim, foi a primeira impressora da história. E o primeiro livro a ser impresso na história foi a Bíblia. John Gutenberg, ele pegou vários tipos móveis, era uma espécie de carimbos com letras, e aí ele ia formando as palavras da Bíblia, ali as frases, numa tela. Nesta tela, ele passava uma tinta,
E aí então, com pele de cabra, ele baixava aquela prensa e imprimia na pele de cabra ali a palavra de Deus. A primeira Bíblia impressa era feita em pele de cabra. Era uma Bíblia grande, pesada. Não era tão simples assim poder ter uma Bíblia. A Bíblia era muito cara. Mas, a partir daí, as Bíblias começaram a circular e ficar mais fácil ter uma Bíblia. Logo em seguida, começaram a surgir as sociedades bíblicas. E dessa maneira, traduções para o inglês, para o alemão, para o espanhol. E hoje nós temos, na língua portuguesa, também a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida. E ele traduziu a Bíblia, e hoje nós temos ela em nossa língua. Claro que houveram muitas atualizações, muitas coisas ali que foram atualizadas, mas a Bíblia, no princípio, foi traduzida por João Ferreira de Almeida, a língua portuguesa. Nós temos acesso à palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais vendido. Hoje é fácil ter uma Bíblia. Nem sempre foi fácil. Apesar de ser o livro mais antigo, é um livro ainda hoje atual. Um livro, dizem aí que ele vende o seu auge em 3 anos. Mas a Bíblia hoje ainda é o livro que mais vende. Por quê? Porque ela é o livro que transforma vidas. E ela pode, hoje, transformar o seu coração. Deixe Jesus, através da Bíblia, transformar o seu coração, transformar a sua vida. Neste momento nós vamos ter uma mensagem cantada. O Morival vai cantar. Eu quero convidá-lo aqui. Ele vai cantar. E logo em seguida nós vamos terminar com uma oração para abençoar você. Não perca os nossos programas, todas as quintas-feiras, às 13 horas, nós vamos tratar aqui dos ensinos de Jesus. Nós vamos, neste momento, ter esta mensagem cantada. Reflita nas palavras da letra desta música. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz,
meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Amém. Feche os seus olhos. Onde você estiver, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela canção cantada. Abençoa a vida desta pessoa que hoje acompanhou o nosso programa. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.